E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos ver conversão entre escalas termométricas. Como nós vimos no outro vídeo de termometria, para nós calcularmos a medida de uma temperatura, nós vamos usar escalas termométricas. Para chegar nos valores nessas escalas termométricas, nós vamos usar pontos fixos. Então nós vamos ver a conversão entre graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Observação, a gente sempre coloca graus Celsius, graus Fahrenheit, e a gente não coloca graus Kelvin, é só Kelvin. Bom, para nós calcularmos essas três escalas, as temperaturas possuem valores diferentes. Então, para nós chegarmos de uma escala até outra, nós vamos ter que montar uma relação entre essas três escalas. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos adotar aqueles pontos fixos que eu falei no último vídeo. Então, o que nós vamos adotar? Nós vamos adotar a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão da água. Então, o que a gente vai adotar? Nós vamos adotar isso, nós vamos falar, é isso e ponto final. Em graus Celsius, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. E de fusão é 0. Em Fahrenheit, 32 é fusão e 212 é ebulição. Em Kelvin, 373 é ebulição e 273 é a fusão. Isso nós adotamos. Nessa escala, a fusão ou a ebulição tem esse valor, ponto final. A partir desses valores que nós vamos adotar como fixos, nós vamos chegar nos valores de outras temperaturas. Então, como que a gente vai chegar nos valores de relação entre as escalas? Bom, só que uma observação. Nós vamos adotar θ, é uma letra grega, nós vamos adotar isso aqui como sendo a representação de temperatura. Você pode chamar de T, como for. Eu vou adotar de θ. Então, nós sabemos que essa escala aqui, ó, de ebulição da água, essa temperatura aqui, ela é a mesma para todas as escalas. O que muda é o valor que representa essa temperatura na escala. Mas a temperatura em si é a mesma. Então, nós vamos chegar aqui numa terceira temperatura, que eu não sei o valor. Eu vou chamar de θC na escala Celsius, de θF na escala Fahrenheit, de θK na escala Kelvin. Essas três temperaturas também são a mesma temperatura. O que muda são os valores que representam essa temperatura em diferentes escalas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos adotar proporções. Que proporções? Essas proporções aqui. Então, o que é isso daqui? Nós vamos usar essa diferença de temperatura aqui, dessa temperatura que a gente não sabe até o de fusão, e de ebulição até a difusão. Isso daqui, esses arcos, é só para indicar as temperaturas que a gente vai pegar. O que carinhosamente meu querido professor André chama de barriguinha, barrigão. Mas, de novo, nós vamos usar a temperatura, esse arco menor é a temperatura que a gente não sabe até a difusão. E o arco maior é a temperatura de ebulição até a difusão. E nós vamos igualar tudo isso daqui. Por que nós podemos igualar? Porque essas temperaturas são iguais. O que mudam são os valores que representam essas temperaturas em diferentes escalas. Então existe uma proporção. Nós vamos igualar essas temperaturas. Então, quanto que é a temperatura aqui menor para graus Celsius? Bom, essa diferença aqui de temperatura é o θC, que a gente não sabe, menos 0. Esse espaço aqui. Isso dividido pela a diferença entre a de ebulição e difusão. Então é 100 menos 0. Isso daqui vai ser a mesma coisa entre essas diferenças de temperatura em todas as outras escalas. Só vão mudar os seus valores. De novo. Então, quanto que é esse arco menor aqui em Fahrenheit? É θF menos 32. Dividido por quanto? A de ebulição menos a difusão. Então, 212 menos 32 é 180. Igual, agora em Kelvin, é a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 100. 373 menos 273. De novo, o que a gente fez? A gente colocou a diferença entre a que a gente não sabe, a difusão, sobre a diferença entre a de ebulição e a difusão. E a gente pode igualar porque as temperaturas são as mesmas, o que muda são os seus valores. Então, aqui, 0 eu vou tirar, não vale para nada. 0, 0, isso aqui não vai mudar nada.
que a gente vai fazer? Nós vamos simplificar os denominadores. Então, nós vamos dividir todos os denominadores por 20. Então, 100 dividido por 20 é 5. 180 dividido por 20 é 9. E 100 dividido por 20 é 5. Então, o que a gente vai ficar? A gente vai ficar aqui, θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9, que é igual a θk menos 273 sobre 5. Essa daqui é a relação entre essas três escalas de temperatura. É assim que a gente passa de uma para outra. Isso não é válido apenas para graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Se você tem uma outra escala, por exemplo, no exercício inventa uma escala, a escala X. Para você fazer a conversão entre uma escala para outra, é só fazer a mesma coisa. Montar a relação de proporção. Ou fazer o querido barriguinha-barrigão. Agora, nós vamos ver qual que é a vantagem entre essas três escalas. Por que a gente vai adotar três escalas? Bom, vamos ver aqui rapidinho. Nós podemos ver que da difusão para a de ebulição, em Celsius e em Kelvin, é 100 a diferença. Mas em Fahrenheit, a diferença é de 180. Então ela é mais precisa, porque entre as mesmas temperaturas tem um espaçamento maior. Então, essa daqui ela é mais precisa. E agora, entre a de Celsius e a de Kelvin, por que existe mais uma além de Celsius? Por que existe a de Kelvin? Bom, existe a de Kelvin porque aqui embaixo nós vamos ter a temperatura de 0 Kelvin. Essa é aquela temperatura famosa, aquela famosa temperatura que não existe. Essa temperatura ela é inatingível. Por quê? Porque é a temperatura onde todas as partículas estariam paradas. E isso não existe na natureza, não tem como estar parado todas as partículas. Então nós nunca chegamos nessa temperatura de 0 Kelvin. Essa temperatura é inatingível, não tem como chegar, porque as partículas nunca estão paradas. Essa temperatura é chamada de zero absoluto. É o 0 Kelvin. Então é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.